Então, licitação. Licitação é um procedimento administrativo isonômico na qual a administração seleciona a proposta mais barata para a contratação de uma obra, de um serviço, da compra de um produto, locação ou alienação. No entendimento de vocês, essa afirmativa ela está correta, certa ou errada? Acho que está correta, professor. Correta? Mais alguém? Mais alguém para dar uma opinião aí, não? Bom, essa questão ela não está tão correta assim. Por quê? Porque nem sempre a administração ela vai procurar a proposta mais barata. O correto, a expressão correta, tá? Gabarito. A expressão correta é a porcentagem mais desenvolvida. Proposta o quê? Na atualidade, é a porcentagem que vai ser devolvida. Na verdade, é a proposta mais vantajosa, né? Isso tem a ver muito com o custo-benefício do serviço, da obra, da compra do produto. Então, primeira pergunta pertinente seria acerca desse mais barata, porque ele confunde muito. Neste caso, a questão está errada. Ok? Não é nem sempre a proposta mais barata, mas tem que ser a proposta mais vantajosa para a administração pública. Licitação pública pode-se definir a licitação como procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Então, essa é a definição de licitação pública, tá? O ente público ele vai procurar a proposta que mais for conveniente para a celebração desse contrato. Nós temos o âmbito de aplicação e vigência, tá? Qual é a abrangência da lei de licitações? A quais entes ela se aplica? Ela vai aplicar-se a lei de licitações, lei número, eu nem coloquei, tá lá para baixo, deixa eu colocar logo aqui. Lei número 14.133 de 2021. Lei número 14.133 de 2021 é a nova lei de licitação. Pessoal, eu tô... Professor? Oi. Só uma dúvida aqui, o senhor falou que aquela questão da mais barata confunde, né? Eu tô no artigo 9º dessa lei 866 de licitação. Onerosa, né? Isso, no artigo 9º, parágrafo 2, ele fala assim: os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Quando eu leio isso aqui, eu não penso que a administração pública tem que fazer o que for melhor para o bolso do Estado. Não deveria, porque é um equilíbrio econômico-financeiro. Mas nem sempre a proposta mais vantajosa que a lei se refere vai ser a mais barata. Algum item pode, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Se na licitação tiver pedindo uma máquina de Xerox, por exemplo, tá?
e não estiver especificando qual é o tipo de máquina, marca, ela vai ter que fazer um trabalho de acordo com a escola ou então a faculdade, a universidade que está sendo solicitado esse serviço público. Então, tem uma empresa que entrega uma máquina que tem uma bandeja e tem outra empresa com um valor um pouco acima tá? Dessa licitação, só que ela tem 5 bandejas, ela consegue entregar muito mais cópias, uma máquina de Xerox, de cópia, né? Xerox é a marca até. Ela consegue entregar muito mais cópias em um curto espaço de tempo, sendo que ela cobra um pouquinho a mais. Então, a mais barata, nesse caso, ela não é a mais vantajosa. A mais vantajosa seria a que cobra talvez um pouquinho a mais, uns centavos a mais, mas ela consegue entregar 3.000 cópias em 1 minuto, enquanto a outra entrega 500 cópias. Então, é só um exemplo, tá? Que eu estou te dando, de que a eficiência também do produto pode fazer diferença nesse equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, não estamos falando só de valor. O valor também é importante, claro que se essa máquina que entrega 3.000 cópias em 1 minuto tiver um valor muito superior ao da que entrega 500 cópias, beleza. Mas ela pode ser um pouco mais elevada e o serviço entregue ser mais vantajoso para a administração pública. Deu para entender? Deu sim, ficou claro. Então, o preço ele é importante também. Só que não é só o preço. A vantagem não é só preço. A vantagem é o custo-benefício. Tá? Lá no artigo está dizendo a menos onerosa. Tá. Também é menos onerosa. Só que tem que ver o custo-benefício, tem que ver a mais vantajosa para a administração pública. A nova lei de licitação, a lei número 14.133 de 2021, ela vai aplicar-se à administração pública direta, entidades autárquicas, entidades fundacionais, seja ela de direito público ou de direito privado, e a todos os entes da federação, ou seja, União, Estado, Distrito Federais e municípios. Além de abranger também o legislativo e o judiciário, quando o legislativo e o judiciário estiverem exercendo a sua função administrativa, que não deixa de ser uma função atípica do legislativo e do judiciário, tá? Mas é uma função que ele exerce. O legislativo, o que é que ele tem, qual é a função típica dele? Votar, fazer leis, tá? Votar em leis, fazer leis. E o judiciário, julgar. Só que eles têm uma função atípica uma função administrativa que é atípica. Quando ele estiver exercendo essa função atípica de administrativa, ele tem que fazer licitações, tá? Eles são obrigados a fazer licitação também. Os fundos especiais são o montante dos recursos. Por exemplo, Fundo Nacional de Educação ou de Saúde ou de Combate à Pandemia também vão ser abrangidos pela nova lei de licitação, tá? Mas, professor, fundos especiais não é dinheiro? É. Só que quem é que vai fazer? Quem está em posse desse dinheiro, tá? Ou seja, fundos especiais é o montante do recurso, é o dinheiro. Só que o Fundo Nacional da Educação, Fundo Nacional da Saúde, são órgãos que vão estar em posse desse dinheiro. Então, por estar em posse desse dinheiro, eles vão ter que fazer a licitação. Não é, claro, o dinheiro em si que vai fazer, já que o nome está fundos especiais, né? Mas quem detém esses fundos especiais, eles também vão ser abrangidos pela lei de licitação. E as entidades controladas, o legislador ele não especificou quem seriam as entidades controladas. Alguns autores
eles dizem que são as entidades paraestatais, mas já temos decisões do STF em que essas atividades paraestatais não fazem licitação. Então, essas entidades controladas, a Lei 14.133 trouxe no seu corpo, tá? Então, essa expressão ela é mais teórica do que prática, por quê? Porque a lei não explicou quem seriam as entidades controladas. Portanto, ela é muito mais teórica. Se vier na prova de vocês, em uma prova de concurso, de OAB, sei lá, essa não vai cair. Eu expliquei ontem para vocês que a que vai cair agora ainda é a 8666. Na próxima, talvez já seja essa. Mas, se vier perguntando que a Lei 14.133 abrange também as entidades controladas, vocês vão dizer o quê? Que sim. Por quê? Porque está na lei. Apesar de que a lei não veio dizer quem são essas entidades controladas. Certo? Então, é uma coisa muito mais teórica, é uma coisa muito mais de prática do que de teoria, desculpa, muito mais de teoria do que de prática. A nova lei de licitação, a lei número 14.133, ela não vai se aplicar às empresas estatais. Quais são as empresas estatais? Sociedade de Economia Mista e as empresas públicas. Mas por que, professor? Porque elas obedecem uma lei especial para elas, que seria a Lei 13.303 de 2016. Porém, essa lei de licitação, essa nova lei de licitação, 14.133, ela veio, as suas penalidades, elas vieram para o Código Penal. Na Lei 8666, as penalidades estavam na própria lei. Na Lei 14.133, vieram a parte penal, a parte criminal da lei, veio adentrar ao Código Penal, criando assim alguns artigos. Dessa forma, quando se estiver falando de empresas estatais, elas vão obedecer à Lei 13.303, mas na parte penal, no que fala de exposição de crime, ela vai obedecer à Lei 14.133, que trouxe para o Código Penal as sanções aplicadas dentro das licitações públicas. Deu para entender, pessoal? Qualquer coisa, eu estou voltando. Vou voltar quantas vezes precisar. A Lei 14.133, a princípio, não se aplica às empresas estatais, exceto no que se refere às disposições penais. Tá? Então, a Lei 14.133 não vai se aplicar às empresas estatais, que são Sociedade de Economia Mista e empresa pública. Mas, no que tange às sanções, às disposições penais, ela vai obedecer à Lei 14.133. Por quê? A Lei 14.133, ela veio trazer artigos do penais, criar artigos penais lá no Código Penal para quem infringir essa lei de licitação. Casos especiais, repartições públicas que são sediadas no exterior, no consulado, vão seguir um regulamento próprio, ou seja, não seguem a lei das estatais. Os consulados, eles não vão seguir nem a lei estatal e nem a lei 14.133. Por quê? Imagina, pessoal, o consulado do Brasil lá na Etiópia, na China, que seja. Eles obedecendo lá na China as regras do direito brasileiro para fazer as licitações lá. Então, não haveria muito sentido isso. Por isso, essas repartições públicas sediadas no exterior, que são os consulados, eles vão ter um regulamento próprio, não precisando assim obedecer à Lei 14.133. Recurso de agências ou organismos internacionais. Nesse caso, o organismo poderá seguir regulamentos próprios também. Por exemplo,
o Brasil recebeu um recurso do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Só que o BID, quando ele repassou esse valor para o Brasil, ele colocou alguns quesitos que o Brasil, alguns quesitos específicos para a contratação de certos serviços ou produtos. Então, eles podem ter regras próprias se for exigência do organismo doador. Os recursos de reserva... Oi. Professor, essa lei já está em vigor ou só entra ano que vem? Eu falo aqui, já eu vou falar, mas ela tem vigência imediata, tá? Mas eu vou explicar já sobre essa vigência imediata dela. Ok. O Banco Central, ele tem o controle total da economia, inclusive cambial. Então, não faria sentido esperar fazer uma licitação se alguns atos são urgentes. Então, o Banco Central também, ele não precisa se sujeitar à lei, à lei de licitação. A aplicação subsidiária à lei é sobre normas gerais, mas se houver algum tipo de contratação que tenha uma norma própria, você vai aplicar primeiro a norma própria e só vai aplicar a lei de licitação de forma subsidiária complementar. Por exemplo, existe a contratação de serviços públicos, a Lei 8.987 de 95, que é a lei das concessões públicas. Então, no caso de uma prefeitura, ela for contratar o serviço de ônibus escolar, fazendo uma concessão, vai aplicar a lei da concessão, que é uma lei específica, e subsidiariamente vai aplicar a lei 14.133. Bem como também a lei das PPPs, que seriam a parceria público-privada. Parceria público-privada, eles têm a lei 11.079 de 2004, que ela é específica para as PPPs. Caso essa não venha algum dispositivo necessário na lei 11.079, aí vai se buscar subsidiariamente a lei 14.133. Serviços de publicidade que sejam realizados por agência de publicidade. Esses serviços de publicidade que sejam realizados por agência de publicidade, eles têm um regramento próprio, eles têm uma lei própria, que é a Lei 12.232 de 2010. Dessa forma, quando for preciso, vai aplicar primeiro a Lei 12.232 de 2010 e, subsidiariamente, a Lei 14.133. Deixa eu só ver um negócio rapidinho aqui. Ok. Agora, a pergunta que eu não vi de quem foi, desculpa. Quem foi que perguntou sobre a vigência? Foi o Leandro? Não foi eu não, professor. Quem foi que perguntou agora sobre se a vigência é imediata? Bom, não lembro. Não vi, na verdade. A vigência dessa lei, pessoal, ela é imediata. Porém, a revogação da lei anterior, ela ainda não foi revogada de imediato, tá? A revogação ocorre após 2 anos das leis. A 8666, as disposições penais foram revogadas de imediato. Por quê? Porque a nova lei de licitação, ela trouxe alterações ao Código Penal, que é um código mais específico acerca das sanções e das penalidades. Então, a parte penal da 8666 foi revogada de imediato. Agora, a sanção, as penas para quem infringir a lei de licitação não mais está numa lei especial, está no Código Penal. Mas o restante da lei
sem ser a parte penal, a parte criminal não foi revogada ainda, só vai ser revogada após 2 anos. Assim como a Lei 10.520 de 2002, que também a Lei 14.133 veio substituir, também só vai ser revogada daqui a 2 anos, e a lei também do regime diferenciado das contratações públicas terá previsão previsão de revogação após 2 anos. 2 anos e 1 dia revogam-se todas essas leis. Tomem nota aqui. Trazido pela Lei Federal 12.462 de 2011, o RDC, o Regime Diferenciado de Contratação, foi criado com um objetivo bastante específico. Porque o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, pessoal, ele veio com o intuito de contratar as obras e serviços necessários aos eventos esportivos que seriam realizados no Brasil, quais sejam Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas de 2016, tá? Conforme os incisos originais no artigo 1º dessa lei. Então, o RDC, ele veio unicamente para acompanhar esse regime de contratação para os eventos esportivos que o Brasil estava sediando, tá? A sua finalidade era exclusiva para esse fim, e seu objetivo era trazer maior eficiência e transparência nas contratações. Assim, passados os eventos esportivos, não haveria mais cabimento ou uso do RDC, Regime Diferenciado de Contratação, e ele perderia sua validade em 2016. Porém, logo após ser publicada, a lei do RDC começou a sofrer significativas alterações para aumentar a sua abrangência, permitindo assim o seu uso após o fim dos eventos esportivos acima citados. Com tais ampliações, o RDC passou a ter status de modalidade permanente de licitação pública e pode ser adotado, por exemplo, em ações do PAC, do Programa de Aceleração de Investimento, né? Das obras e serviços de engenharia do ensino público, obras e serviços de engenharia do SUS, obras e serviços para estabelecimentos penais ou para as unidades de atendimento, tá? Então, caberá à autoridade pública decidir expressamente no seu edital de qual lei de licitação ela deverá usar e poderá escolher, mas se a autoridade optar pela legislação anterior, o contratante decorrente será regido por essa legislação, ou a antiga ou a nova. Pode combinar também a lei antiga e a lei nova. Existe uma regra acerca da adaptação a essa nova lei para os municípios menores. Essa nova lei que eu falo é a lei 14.133 de 2021. Para quem perguntou também sobre a vigência, lá no artigo 176 está escrito que os municípios com até 20 mil habitantes terão prazo de 6 meses, contado da data de publicação dessa lei. A data de publicação dessa lei é muito fácil de gravar. Foi dia 1º de abril de 2021. Tá? Então, dia 1º de abril, só 6 meses depois, os municípios que têm até 20 mil habitantes são obrigados a usar. Por quê? É o tempo que, numa cidade pequena, se forma pessoas para trabalhar com esse tipo de licitação, tá? Com essa nova legislação. Pessoas para se inteirar do assunto. Dos requisitos estabelecidos no artigo 7º, no caput 8º dessa lei, da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica e das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Então, como já tem a questão 1 lá em cima,
nós vamos aqui mudar para a questão 2. Eu vou anotar aqui. E desde já, a Lei 14.133/2021 estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal, municípios e abrange os órgãos dos poderes legislativo e judiciário no desempenho da sua função administrativa. Questão certa ou errada? A Lei 14.133/2021 estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios e abrange todos os órgãos do Poder Legislativo no desempenho de sua função administrativa. Certo ou errado? E aí, pessoal? Ninguém? Ninguém se arrisca mais? Tenho até medo de responder já, professor. Não tenha medo. É a hora de errar. Só não erra na prova. O que é que tu acha, Leandro? Certo ou errado? Eu acho que... Não sei, professor. A parte do legislativo... Se não fosse a parte do legislativo, eu diria que estava certo, mas quando eu olho que abrange todos os poderes do legislativo, eu fico meio receoso de marcar certo. Tá, então, tu já ia ficar em cima do muro e essa questão está certíssima, perfeita. De acordo com o que nós falamos, olha lá. Administrações públicas diretas, União, Estado, Distrito Federal e municípios, autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios, órgãos do Poder Legislativo e Judiciário no desempenho da sua função administrativa. Tá? Exatamente o que nós falamos até agora, questão correta. Agora, pessoal, vai tomar uma partezinha de vocês os princípios. Por quê? No artigo 5º dessa lei, ela trouxe um monte de princípios, tá? Quantos princípios? 22, tá? Quais são? O que é que diz o artigo 5º? Na aplicação dessa lei, serão observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação das funções, motivação, vinculação ao edital, do julgamento objetivo da segurança jurídica, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade e da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável. Ou seja, vários princípios na licitação pública que nós vamos ver de um por um. Assim como nas disposições do Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 42, que é a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, vamos lá conhecer os princípios. Primeiro princípio, do julgamento objetivo. A administração pública deve conduzir a licitação pública de forma mais objetiva e, consequentemente, menos subjetiva, tá? Então, aquele julgamento ele vai ter que ser objetivo e não subjetivo, não deixar margens para os licitantes. Esse princípio está diretamente ligado ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, tá? Então, primeiro princípio, julgamento objetivo. Segundo, princípio da vinculação ao edital. Antes, na lei anterior, era chamado de vinculação ao instrumento convocatório. Por quê? Porque antes existia
a modalidade carta-convite, que era um instrumento convocatório. Como a carta-convite não mais existe na nova lei, então o instrumento convocatório não precisa mais ser usado, porque quem era o instrumento convocatório quem usava era só para carta-convite, tá? Então, como saiu a carta-convite do rol de modalidade de licitação, mudou também o nome de vinculação ao instrumento convocatório para o princípio da vinculação ao edital. E também temos o princípio da motivação. Terceiro princípio da motivação. As decisões da administração pública devem indicar seus fundamentos, indicando seus pressupostos de fato e de direito para tomar determinadas decisões, tá? Então tem que ter um motivo para tomar aquela decisão. Também temos o princípio da segregação de funções, ou seja, o único agente público ele não pode mais preparar o edital, autorizar, licitar, elaborar as minutas, conduzir a licitação e homologar o procedimento. Se uma pessoa fizesse tudo isso, provavelmente iriam logo desconfiar dessa pessoa. Está muito solícita para o meu gosto, para uma licitação, né? Então, tem a segregação de funções, ou seja, hoje, um vai autorizar, o outro vai fazer o controle, o outro vai fazer a execução e cada um vai ter a sua função dentro de determinado órgão. Temos também o princípio da economicidade, redução de custos sem comprometer os padrões de qualidade. Princípio da moralidade, exige uma conduta ética, honesta, por parte da administração pública, por parte dos seus agentes. Princípio da publicidade. Pessoal, o princípio da publicidade, ele é importante, mas ele não é absoluto. Vamos ver por quê. A administração pública, ela deve dar transparência a essa atuação, sim. Agora, a regra é a divulgação das informações, mas nós temos algumas exceções. Quais são as exceções? Primeiro, o princípio ele não é absoluto, porque quando for imprescindível para a segurança da sociedade, do Estado, pode ser que essa licitação traga se prive de alguma divulgação. Por exemplo, uma empresa entrou numa licitação e levou a sua proposta em mãos, tem que entregar antes dessa proposta dele. Já pensou se o cara visse e falasse, isso daqui, ele está pedindo 500 mil, eu vou ligar para o fulano para ele pedir 490. Então, não seria uma disputa justa, né? Então, o princípio ele não é absoluto, o princípio da publicidade. Geralmente, ele cobra, tá? O diferimento, a publicidade haverá em momento posterior. Quando isso daí? Quando houver a preparação das propostas, que vão ser sigilosas, tá? Essas propostas, elas vão ter um sigilo e tirar esse sigilo, dar publicidade a esse dado sigiloso é considerado crime. E também os sigilos do orçamento, mas também não é obrigatório. O que seria o sigilo do orçamento? O órgão está fazendo uma licitação e deixa escapar lá que ela tem 500 mil para fazer a compra desses equipamentos. Então, uma empresa ela pode se aproximar ao máximo daqueles 500 mil para ser escolhida, tá? Então, isso é o princípio da publicidade na parte que pode haver o sigilo das informações. Princípio da razoabilidade veda a realização de excessos, por exemplo, aplicar uma sanção exagerada que dificulte a competitividade. Então, se a administração pública ela for aplicar uma sanção, ela tem que verificar qual foi o ato e dar uma sanção compatível com aquele ato irregular do licitante. Princípio da eficácia, que seria
alcançar os seus objetivos. Eu quero fazer uma licitação para construir, para conseguir uma obra para terminar uma creche. O meu objetivo é aquele. Se eu conseguir construir a creche, eu participei do princípio da eficácia, tá? Existe também o princípio da legalidade, que todos os seus atos devem seguir as leis e os seus procedimentos. Princípio da impessoalidade. A atuação da administração pública deve visar o interesse público, independente de que lado a pessoa esteja. Essa administração pública deve visar o interesse público. Temos o princípio da celeridade, que seria novas formas, a novidade na lei das licitações. Uma nova lei de licitações ao primeiro julgamento, depois a habilitação, tá? E lá na fase de licitação é o contrário, junto com a fase recursal única. Então, para que se apresse mais, o princípio da celeridade, ele foi incluído aí, no rol. Inclusive, na parte prática, alguém aqui trabalha com licitação? Não, né? Então não vou falar da parte prática, porque pode ser que cause alguma dúvida. Celeridade, princípio da igualdade. Então, dentro do processo licitatório, existe uma isonomia entre todos os competidores, não podendo tratar um de forma diferente, todos serão iguais. Existe também o princípio da transparência, que ele é alguma coisa a mais do que da publicidade. Por quê? Porque a transparência ela rege publicar os atos da licitação de forma que a população possa entendê-la. No princípio da igualdade, ele vai traduzir aquela lei da licitação de forma que uma pessoa que não tenha conhecimento jurídico possa entender, tá? Já o princípio da publicidade tem que ser uma divulgação geral para quem quiser ler. O princípio da transparência é quando se rege publicar os fatos de forma que a população possa entendê-la. Princípio da eficiência diretamente relacionado à ideia de buscar resultados, com certeza. Princípio da competitividade. O princípio da competitividade é específico das licitações públicas e está diretamente ligado ao princípio da igualdade e isonomia. Não limita o número de empresas e não direciona o certame para uma certa empresa. Então, pelo princípio da competitividade, não se pode limitar o número de empresas. Ah, eu só quero 3 empresas nesse certame, eu posso? Não, tá? E ele também não vai direcionar para certa pessoa esse processo licitatório. Princípio do planejamento. Professor? Entra na ideia... Oi. Eu tenho uma dúvida aqui. O senhor falou que eu não posso limitar o número de empresas, mas o senhor está falando da lei nova, né? Isso. Eu tenho que prezar pela competitividade. Tá, mas a lei antiga, ela permitia, né? Então é uma mudança que teve na lei nova da lei antiga. Exatamente, porque eu tenho até a mais importante mudança que eu vou falar daqui a pouco, né? É acerca dessa nova lei que tem a ver também com o que você está falando agora. Mas daqui a pouco a gente adentra esse assunto. Mas, enfim, quanto mais competitivo for, melhor para a administração pública, porque ela consegue um preço mais acessível também. Como eu falei no começo, não é só preço, mas o preço ele é importante. Não é só preço, mas o preço ele é muito importante para a licitação em si. Certo? Então, talvez limitar o número de empresas não seria interessante para se conseguir um bom preço. Então, só para ver se eu entendi,
a lei antiga, no artigo 22, ela previa a modalidade, além dela prever a competitividade, que era uma modalidade de licitação, ela também previa a modalidade de convite, onde no máximo poderiam ser 3 empresas, não é? Aí essa nova já não permite que essa modalidade de convite limite o número de empresas a licitar, é isso? A modalidade de convite ela foi extinta por essa lei, mas a gente vai falar daqui a pouco disso daí. Não existe mais a modalidade de convite. Certo? Ah, entendi. Aí a gente vai falar já já. Não, já já não, mas no final. Está lá no finalzinho. Inclusive tem um quadro lá que eu coloquei bem didático para a gente saber quais são algumas modalidades que não estão mais no rol da lei. Mas convite foi extinto. Já fica desde agora idealizado isso daí. Não existe mais o convite. É prezado o princípio da competitividade. Tá? Convite foi embora da lei da licitação. Outro princípio também é o princípio do planejamento, que entra na ideia de contratação pública, que a contratação pública tem que ser planejada no plano de contratação, né? Na fase preparatória, deve ser realizado um estudo técnico preliminar para verificar a viabilidade da contratação. Então, um maior planejamento veio também com essa lei de licitação, tá? Essa nova lei de licitação. Para que o órgão público ele possa se planejar, toda e qualquer contratação pública tem que ser planejada, não pode mais haver contratação sem planejamento. O princípio também da proporcionalidade, que é ligado ao princípio da razoabilidade, para evitar exageros na administração pública, tá? Eu estou lá numa secretaria e quero licitar 1 milhão de canetas. É razoável? Eu vou usar 1 milhão de canetas nesse ano ou nos anos vigentes da licitação, que ainda estiver vigente essa licitação, eu vou usar tudo isso. Então, para não haver exageros, é também importante o princípio da proporcionalidade, tá? E também tem o princípio da probidade administrativa, que é agir de forma ética e honesta. Para fins de alguma pegadinha de prova, eu trouxe uma dica para vocês aqui, tá? Tem o princípio da probidade administrativa. A probidade e a moralidade, eles são sinônimos, tá? Que é prezar pela ética, pela moral e pela probidade do serviço público, ser honesto, tá? Então, essa honestidade, ela vem na probidade e na moralidade. Mas, se a questão quiser comparar o contrário, seria a improbidade e a imoralidade não são sinônimos. Vejam bem, tem o princípio da probidade administrativa. Ser probo e ser moral tem a ver, porque ele está ligado ao princípio a um princípio maior que é da honestidade, a honestidade do agente público para com aquela administração pública que ele trabalha. Mas, se perguntar numa questão se improbidade e imoralidade são sinônimos, não. Por quê? Porque a lei de improbidade administrativa, ela traz várias condutas que vão além de ferir o princípio da moralidade. Ou seja, como causar um prejuízo ao erário ou enriquecer ilicitamente. Causar um prejuízo ao erário ou enriquecer ilicitamente é mais do que ser imoral. É ser improbo, tá? Então, probidade e moralidade são sinônimos? Beleza, são. Ser honesto. É o agente público ser honesto, tá? Mas improbidade e imoralidade não são. Improbidade é você enriquecer, você conseguir auferir algum dinheiro ilícito através de uma atividade que você está exercendo em razão do seu cargo,
tá? Já ser imoral não é tudo isso. Ser imoral não é enriquecer ilicitamente, é fazer alguma coisa imoral, fazer alguma coisa sabendo que está errado. Então, a improbidade ela é mais do que ser imoral. Mas, se perguntar se probidade e moralidade são sinônimos, são. Por quê? Porque tem a ver com a honestidade do servidor, do agente público. Deu para entender essa pegadinha, pessoal, que pode cair para vocês? Vamos lá. Princípio do interesse público. Princípio do interesse público, a nova lei de licitação prevê que só deve anular o vício se ele for insanável. O princípio do interesse público, ele diz que para você anular aquele vício, existe um vício lá numa licitação, em um certame, em um edital. Eu consigo retificar aquele edital, eu consigo consertar, eu consigo sanar esse erro? Sim. Então, você pode sanar o erro e continua o certame. Por quê? Porque é melhor para o interesse público. Tá? Você vai sanar aquele vício e continuar o certame. Só vai ser anulado se esse vício realmente não puder ser sanado. Ele for um vício insanável, não dá para sanar. Então, pode anular aquele certame, aquela licitação, certo? Mas, se puder apenas sanar aquele vício e continuar a licitação, a nova lei de licitação ela vai prezar por isso. Por quê? Pelo próprio princípio do interesse público. Então, vamos ler. Princípio do interesse público. A nova lei de licitações prevê que só deve anular o vício se ele for insanável. Se o vício for sanável, o correto é sanear e depois convalidar, continuar, confirmar. Em outras palavras, deve verificar se essa anulação ou suspensão do contrato atende ao interesse público. A lei prevê com isso que se evite obras paralisadas e prejuízos para a administração pública. Posteriormente, a administração pode até tentar reaver seu prejuízo em uma ação de perdas e danos, mas não para essa obra se isso causar um prejuízo para a administração, certo? Então, o princípio do interesse público, ele vai perguntar o seguinte: dá para sanar e continuar o certame? Dá. Então, faça isso. Dá para sanar? Não. Esse vício ele é insanável. Então, para por aqui e pode anular esse certame e depois começa outro. Esse é o princípio do interesse público. Temos o princípio também penúltimo, né? O princípio da segurança jurídica. Deve-se buscar uma estabilidade das relações jurídicas, buscar jurisprudências, buscar seguir pareceres, interpretações, tentar evitar que a administração faça alguma coisa e depois volte atrás. Tá? Então, o princípio da segurança jurídica é se basear realmente em jurisprudências, em pareceres. Quando uma licitação é de um órgão federal, então eles vão fazer se preparar para aquela licitação e vai passar pelo Ministério Público Federal, pelos procuradores federais. Eles vão dar pareceres e falar: ok, essa licitação ela está pronta para ser iniciada. Então, inicia-se a licitação, tá? Então, vai buscar interpretações, pareceres, jurisprudências, buscar seguir a lei, tá? As relações jurídicas para poder não ter que fazer alguma coisa e voltar atrás, considerando com isso a paz social e jurídica, tá? Então, o princípio da segurança jurídica ele vai prezar por essas boas relações jurídicas para poder não ter que voltar atrás em suas ações. E, por último, dos 22, o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Esse princípio do desenvolvimento princípio do desenvolvimento nacional sustentável, ele não está ligado só a causas ambientais, ele também está ligado às causas econômicas. Como assim, professor?
Se está falando de sustentável, tudo que eu sei de sustentável até hoje é coisa natural, né? Mas os critérios, eles são ambientais também, mas econômicos, que são geração de emprego e renda, tanto que nesse princípio a lei traz várias regras para as licitações ambientais, à margem de preferência a contratação de bens ou serviços manufaturados nacionais. Ou seja, ele vai dar preferência para os produtos manufaturados nacionais. Se um produto manufaturado nacionalmente, feito à mão, feito por alguém daquela área específica, ele for ficar um pouco mais caro do que o que a administração pública conseguiu na sua disputa com um outro produto, se ele ficar um pouco mais caro, pode ser contratado, apesar de ser um pouco mais caro, pode ser contratado aquele produto que teve uma manufatura nacional, gerando uma renda para o nosso país ou para aquela localidade. Então, independente se ela vai pagar um pouquinho mais caro, ela pode contratar aquele serviço manufaturado por alguém daquela região, certo? Então, pessoal, mas professor, o senhor falou muitos princípios aí, eu não sei como é que eu vou gravar isso. Vocês têm o LIMP lá, né? Que a gente viu na primeira aula, o LIMP logo. E aqui a gente também vai fazer um mnemônicozinho, tá? Mnemônicozinho é bom, né? Que seria o quê? É só gravar. Primeiro vocês vão ter que gravar, assim como vocês gravaram o LIMP, que são só 5, né? Princípios, vocês vão gravar. Jovem, sempre licite com planejamento para o país desenvolver sustentavelmente, tá? Isso daqui já é um mnemônico, por quê? Jovem, o JO de julgamento objetivo, o V e o E de vinculação ao edital, o M de motivação, o sempre, S de segregação de funções, o E de economicidade, o M de moralidade, o P de publicidade, o R de razoabilidade e o E de eficácia. Licite uma letra para cada princípio. Legalidade, impessoalidade, celeridade, igualdade, transparência e eficiência. Jovem sempre licite. Com de competitividade, planejamento de planejamento, pro de proporcionalidade, tá? Princípio da proporcionalidade. País desenvolver sustentavelmente. O país, uma letra de cada princípio. Probidade, não, aliás, o P e o A de probidade administrativa, o I de interesse público, o S de segurança jurídica. O desenvolver sustentavelmente, que é o desenvolvimento nacional sustentável, tá? Então, gravando essa frase aí, você já pode, a gente gravou o LIMP, gravou umas outras frases, então, gravando essa frase aí, a gente pode matar, talvez, uma questão de princípios da nova lei de licitação, Lei 14.133 de 2021, tá bom? Então, isso daí é um mnemônico, é gravar, é repetir. Imprimam isso daí, coloca na cabeceira da cama de vocês. Todo dia, antes de dormir, vocês repetem. Jovem, sempre licite com planejamento para o país desenvolver sustentavelmente. No longo de uns 50 anos, vocês gravaram esse mnemônico aí. Facinho. Deu para entender o mnemônico? Como é que trabalha o mnemônico aí? Alguma dúvida? Então vamos lá. Já não estamos mais na questão 1, eu acho que essa daí é a questão 3. Questão 3. Vou mudar aqui, só para ajeitar a apostila. O princípio da vinculação ao edital obriga somente a administração que deve ficar adstrita às regras definidas no edital de licitação. Certo ou errado? Os princípios da vinculação ao edital obriga somente a administração
que deve ficar adstrita às regras definidas no edital de licitação. Questão certa ou errada, pessoal? Errado. Por quê? Ela vai vincular quem esse princípio, ele vai vincular quem? Só a administração deve obedecer às regras definidas no edital? Quem mais? Acho que vai obrigar a concessionária, né? É assim que chama? Os licitantes. Quem está? Quem é parte da licitação? A administração pública e os licitantes. Os que estão competindo, os competidores. Tá? Então, tem coisa no chat aqui, eu nem vi. E, Catrina, agora que eu estou vendo tua mensagem aqui. E nem entendi o que está falando. Responsável pela elaboração do processo licitatório. É porque eu perguntou se alguém trabalhava na prática, né? Ah, tá. Desculpa. Mas tem problema, já passou. Passou, agora que eu vi, desculpa. Vamos lá. Mas tu tá com o microfone aí, tu quer escrever também? Pode interromper se for sobre o assunto. Então, vamos lá. O princípio da vinculação ao edital, ele obriga somente a administração, não é somente a administração. Ela vai vincular a administração e os licitantes acerca dessas regras definidas no edital de licitação, certo? Então, essa questão ela está errada, vamos ver o gabarito aqui embaixo. O dado princípio vincula a administração pública e os licitantes que se apresentarem, desculpa. O dado princípio vincula a administração pública e os licitantes que, se apresentarem uma proposta em desconformidade com o edital, serão desclassificados. Portanto, a questão está errada. Ok? Alguma dúvida até agora, pessoal? Então, aqui nós estamos na questão 4. Agora, a próxima. Sem queimar a questão. Sem mostrar o gabarito. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Além disso, alguns casos, a publicidade será diferida, ou seja, realizada em outro momento, como ocorre em relação ao conteúdo das propostas. Certo ou errado, pessoal? Vamos lá. Os atos praticados no processo licitatório, ressalvadas as hipóteses de informação cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Além disso, em alguns casos, a publicidade será diferida, ou seja, realizada em outro momento, como ocorre em relação ao conteúdo das propostas. Questão certa ou errada? Acabei de falar sobre isso. Alguém? Ó, pessoal, vamos lá. Os atos praticados no processo licitatório, em regra, são públicos. Correto? Correto. Ressalvadas hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Além disso, em alguns casos, a publicidade será diferida, ou seja, realizada em outro momento, como ocorre em relação ao conteúdo das propostas. Está totalmente correto, porque se existem 3 licitantes, eu tenho uma proposta. Eu vou levar uma proposta, essa aqui é a minha proposta. Se ele abrir e tornar aquela proposta pública, eu vou facilitar a vida dos meus concorrentes, dos outros licitantes, porque eles já vão saber qual é o meu preço. Eles vão fazer a proposta deles em cima da minha, para ser mais vantajosa que a minha. Então, em regra, os atos praticados no processo licitatório, eles são públicos. Só que alguns deles precisam de um sigilo, tá?
Ou seja, gabarito, princípio do sigilo das propostas somente serão tornadas públicas após a data da abertura, quando vai abrir todas as propostas. Tem que abrir todas as propostas juntas. Não pode abrir primeiro uma, 2 dias depois abrir outra e depois abrir outra. Certo? Os agentes públicos da licitação em geral. Pessoas que trabalharão na administração pública. Ou seja, quais são os requisitos? O agente de contratação serão... Os agentes de contratação, quem vai contratar, serão preferencialmente servidores efetivos do quadro, ou seja, os concursados, ou então empregados públicos que pertençam ao quadro permanente da administração pública. Vejam bem, eu estou dizendo que é só servidor público efetivo? É só aqueles concursados? Eu estou falando isso? Não. Eu estou falando que preferencialmente. Então, os agentes de contratação, quem trabalha na licitação, são preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos que pertençam ao quadro permanente da administração pública. Então, que sejam devidamente qualificados, ou seja, deve atender um dos três requisitos. Eles sejam designados entre servidores que o cargo lhes atribua, o cargo seja de atribuições relacionadas, que ele tenha uma qualificação, uma formação compatível com a realização da participação com a licitação. Por exemplo, eles deverão ter nível superior, né? Em que? Direito, administração, contabilidade, economia, ou seja, compatível com a realização daquela licitação pública, certo? Eles têm que ter essa qualificação para trabalhar na licitação. Que geralmente chama de CPL, né? Comissão Permanente de Licitação. Mas pode mudar uma letrinha ou outra, comissão de licitação, CL, comissão, muda alguma letrinha ou outra, mas geralmente CPL, Comissão Permanente de Licitação. E qualificação atestada, ou seja, que sejam realizados dentro de uma escola do governo. Ele pode ter uma outra formação, tá? Mas ele tem que ter um curso de licitação dentro de uma escola de governo. Nós temos aqui a Escola de Administração Pública, né? Lá perto daqueles quiosques da Beira Rio lá. Então, pode fazer também, pode ter de uma outra qualificação, tá? Tem que atender pelo menos um desses. Tem que ter uma qualificação atestada dentro de uma escola do governo. E outra coisa muito importante, sem parentesco com pessoas licitantes ou contratados habituais. A lei veda esse vínculo até 3º grau. Pessoal, o que seriam os contratados habituais? Vamos lá. Existe um certo órgão da administração pública, ele quer contratar uma empresa de telefonia, licitar uma empresa de telefonia, tá? Quais são as empresas de telefonia que sempre ganham as licitações? Vivo, TIM, Claro, essas da panelinha lá, né? São poucas, então eles são contratados habituais, tá? Essas empresas grandes são as que sempre ganham essas licitações. Dessa forma, esses contratados habituais, eles não podem ter parentesco com quem está na CPL. Ah, porque o cara da CPL ele é primo do cara lá da TIM, da Oi, da Vivo, enfim. Pode? Não pode. Não pode ter parentesco com pessoas licitantes ou contratados habituais. Contratados habituais, isso que eu falei para vocês. Aquelas empresas que sempre são contratadas. Certo? A lei veda o vínculo até de 3º grau. Sobre os agentes de contratação. O agente público responsável pela licitação
naquela administração pública e encarregados da condução até a homologação, tá? O agente público, ele é responsável pela licitação daquela administração pública e encarregado da condução até o final da licitação, até lá na sua homologação. O agente de contratação, ele tem que ser servidor efetivo ou empregado público do quadro da administração pública, ou seja, o agente de contratação que vai homologar, ele tem que ser concursado. O professor aqui está dizendo que ele pode? Não, ele tem que ser. O agente de contratação tem que ser concursado. É isso que traz a lei. Se a modalidade de licitação, o agente de contratação será chamado de pregoeiro, tá? Na modalidade de licitação, o agente será chamado de pregoeiro. Existem alguns casos que, ao invés de ter um encarregado de condução, haverá uma comissão de licitação. No caso de bens e serviços especiais, que são aqueles que não podem ser definidos de forma objetiva no instrumento convocatório. A gente vai falar já disso daí. Nesse caso, a contratação de uma comissão de contratação é facultativa. Poderá haver uma comissão de licitação, tá? Esse caso eu vou deixar já para a gente, quando a gente for falar da nova modalidade de licitação que entrou com essa nova lei. Aí eu explico certinho o que seria esses que não podem ser definidos de forma objetiva no instrumento convocatório, tá? No finalzinho da aula a gente deve estar falando disso. Terá uma comissão, a comissão terá no mínimo 3 membros e, preferencialmente, servidores públicos efetivos ou empregados públicos do quadro efetivo. Professor, tem que ser? Não. Preferencialmente ser... Isso aí tá uma letra a mais aqui. Então, preferencialmente, tem que ter servidor público efetivo ou empregado público do quadro efetivo. Exceção. A exceção está lá no diálogo competitivo, que é a nova modalidade de licitação que veio com a Lei 14.133. A formação da comissão é obrigatória e essa formação tem que atender aos mesmos requisitos do agente de contratação, ou seja, a licitação pública ela é conduzida, em regra, por um agente de contratação que é auxiliado por uma equipe de apoio. Então, tem um agente de contratação e por trás tem uma equipe de apoio. Inclusive, esse agente ele responde individualmente pelas suas condutas, salvo se ele tiver sido induzido ao erro. Tá? Então, quando a gente for falar de diálogo competitivo, lá no final da apostila, a gente tem que ver isso. Ele tem que ter uma equipe por trás, uma equipe dando suporte, mas ele vai responder por algum erro que vier a cometer, a não ser que ele tenha sido induzido a esse erro, certo? Então, temos mais uma questão aqui. Agora é a questão 5, segundo minhas anotações aqui. Espera aí que eu estou queimando a questão aqui. Pronto, sem a resposta. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes ao quadro permanente da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Questão certa ou errada? O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes ao quadro permanente da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Questão certa ou errada? E aí, pessoal? Nesse caso, a questão está super certa. Sobre a contratação de profissionais, ela pode ser feita a contratação de profissionais para um assessoramento técnico jurídico, tá?
Portanto, essa questão está correta. Quanto às modalidades de licitação, conceito vai ter um rito, um procedimento. As modalidades são definidas pela natureza do objeto, ou seja, lá na Lei 8666, na lei antiga de licitação, o que é que definia, perguntar para vocês, o que é que definia a modalidade de licitação na Lei 8666? Lá na Lei 8666, o que é que definia as modalidades de licitação? Os valores, né? Os valores da licitação iam definir se era, por exemplo, lá tinha de 1,5 milhão, até 1,5 milhão, até 650 mil, até 80 mil, depois passou para 3 milhões, 3,3 milhões, 1,43 milhão. Não existe mais essa diferença de valor para saber qual modalidade vai ser usada. Agora, não mais vai depender de valor. O valor não vai interessar mais para definir as modalidades licitatórias na Lei 14.133, de 2021. Tá? Agora, o que importa são as características do objeto. O objeto que vai definir qual é a modalidade de licitação que vai ser usada. Então, quais são as modalidades de licitação? Concorrência, pregão, concorrência, pregão, concurso, leilão, diálogo competitivo. Como eu tinha falado, não sei quem foi que perguntou ainda agora, não temos mais carta convite. E também não temos mais aquele que nós falamos, o regime diferenciado de contratação, o RDC, que foi exclusivamente lá para os Jogos Olímpicos, Olimpíadas, Copa América. Não existe mais. Por outro lado, não existe mais o quê? Não existe mais a tomada de preços também, nem o convite. Não existe mais tomada de preços, nem o convite e nem o RDC, que é o regime diferenciado de contratações públicas, tá? Esses, tomada de preço, convite e RDC, foram extintos da lei de licitação. Agora tem uma questão aqui, mas não é mais 4, agora já é 6. A definição da modalidade. Essa daqui é fácil, bora ver se vocês estão aí ou se vocês estão dormindo aí. A definição da modalidade licitatória deverá observar necessariamente o valor estimado da contratação, além da natureza do objeto a ser licitado. Questão certo ou errado? Professor, essa até eu acerto. Então vai na fé. Não, professor, não vou arriscar. Arrisca, rapaz. O senhor falou que era outra lei que usava esse método. Então, tá certo ou errado? Pelo que falei, já dá a resposta, né? Oi? Na outra lei, que era pelo valor, nessa daí não é. A definição de modalidade licitatória deverá observar necessariamente o valor estimado da contratação, além da natureza do objeto a ser licitado. Certo ou errado? Ele observa só o objeto e não o valor. Boa. Bora ver se está certo. Não se leva mais em consideração o valor estimado da contratação. Logo, a questão está errada. Só interessa a natureza do objeto a ser licitado. Ok? Professor, só explica aí a minha ignorância. Nessa coisa, se o objeto a ser licitado e no valor, isso não abre margem para propina, não? Fazerem obras superfaturadas? Não. Por que tu fala? Explica aí teu pensamento. Não, porque assim, tem uma obra, né? Ela vai custar 1 milhão, eu tenho 1 milhão para fazer ela, né? Ela só pode chegar para
proposta até com aquele 1 milhão e o material que vão usar. E agora, botando só objeto, não, a obra pode custar 1 milhão, e ele vai dizer, não, eu posso botar 2, 3 milhões e usar qualquer tipo de objeto, por exemplo, Não. material ser usado? Não. O que está dizendo, o que diz a lei que ela vai ser apenas o objeto. Antes seria de obras até tanto, pode ser pregão, até tanto vai ser concorrência, e agora todas vão ser a mesma coisa, tá? A gente vai explicar já aqui na concorrência o próximo assunto que está bem aqui até escrito já. Então, se for obras, vai ser certo tipo de licitação. Se for bens ou serviços, vai ser outro. É isso que diz acerca do regime de contratação e a natureza do objeto. Se for obras, já não é mais. Até 650 mil é uma modalidade, de 650 a tanto é outra modalidade, até 80 mil é outra modalidade. Não é mais assim. É obras, agora é só um regime de contratação, é só uma modalidade, desculpa. Se for obras, é só essa modalidade. Se for bens ou serviços, é só essa. E se for outra coisa, é só essa que a gente vai falar já. Ficou até mais fácil, até para identificar qual é a modalidade de contratação que a gente vai usar para diferenciar numa possível prova, né? Quer ver? Olha como ficou fácil. Concorrência. A concorrência, ela vai ser uma modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser ou menor preço, ou melhor técnica ou conteúdo artístico, ou técnica e preço, ou maior retorno econômico, ou maior desconto. Pode ser usado tanto nos serviços de engenharias comuns, como nos serviços de engenharias complexos. Ou seja, falou de obras agora, falou de obras, serviços comuns e especiais de engenharia, é só concorrência, não tem outro. Quer dizer, tem outro, mas eu vou explicar já. A gente vai saber diferenciar depois. Por enquanto, obras, só concorrência, não existe mais pregão para obras, não existe outras modalidades para obras. Agora, teoricamente, até a gente ver o último aí, só concorrência, certo? O que seriam as engenharias comuns simples ou especiais complexos? Comuns simples, você pode fazer um muro, ou então uma obra, uma casa, as coisas normais de engenharias. Ou uma coisa mais complexa, você pode trabalhar com porcelanato desenhado, ou então porcelanato pintado, gesso, essas coisas mais complexas que você pode usar, não mais diferenciar pela modalidade. Agora vai ser tudo, teoricamente, tudo concorrência. O procedimento da concorrência ele vai ser comum. O processo de licitação ele observará quais fases? A fase preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas e lances, julgamento, habilitação, esperar o recurso, depois homologar. Então, o procedimento vai ser comum. É obras, concorrência. Beleza? Vamos lá. Agora vamos ver o pregão. O pregão, agora, na nova lei de licitação, na lei 14.133 de 2021, o pregão ele é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço ou de maior desconto. Então, falou em aquisição de bens e serviços, eu posso ir lá em concorrência? Não. Eu tenho que ir lá em pregão. Obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, que é o que usamos no dia a dia, tá? E pode ser também usado em serviço de engenharia facultativamente. Critérios do julgamento de pregão serão menor preço e maior desconto. O rito procedimental comum, assim como o da concorrência. Então, pregão e concorrência vão ter o rito procedimental comum. Agora nós temos o concurso. O que seria o concurso? Até aqui. O concurso. Concurso é a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica
ou conteúdo artístico para a concessão de prêmios ou remuneração ao vencedor. Critério de julgamento será melhor técnica e conteúdo artístico. Eu estou precisando de uma técnica específica, uma pessoa que saiba fazer, tem alguma técnica específica, ou então tem um conteúdo artístico. Então, eu vou ter que utilizar a modalidade concurso. Um rito especial que vai vir o quê? Tem um rito procedimental comum? Não. Esse rito ele vai se dar com as regras definidas no edital. Tá? No edital vai ter as regras definidas para a modalidade concurso. O que é que eu estou procurando? Estou procurando um cantor, um pintor, um quadro especial. Aí é conteúdo artístico, é melhor técnica. Então, vai vir no edital o que é que eu estou procurando e o procedimento especial a ser seguido. Paga um prêmio ou remuneração ao vencedor, por isso esse critério não interessa o preço, pois quem define o preço é a própria administração pública. Ela vai falar, eu tenho um prêmio de 50 mil reais para o vencedor. Tá? Então, é ela que vai decidir quanto é que ela pode pagar, independente de discutir esse valor. Outra modalidade também, nós temos o leilão. O leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferece o maior lance. O que seria alienação? Alienação é vender, é se desfazer. Alienação é transferir a propriedade para um terceiro. Então, se você vai transferir um bem móvel ou imóvel, você vai alienar esse bem. Quando você aliena esse bem, o critério de julgamento vai ser qual? O maior lance. Claro que para a administração pública eu tenho um prédio, eu vou alienar, eu vou leiloar. Quando eu leiloo, um está oferecendo 1 milhão e o outro oferecendo 2. Aquele que está oferecendo 1 milhão, ele tem chance de ser a melhor proposta? Não. Quem é que vai me dar a melhor proposta? Quem oferecer mais. Então, o critério de julgamento do leilão vai ser sempre o maior lance. Tá? Oferecer o maior lance é a proposta mais vantajosa para a administração pública. Ok? E ele segue também um rito especial, tá? que vai vir junto com o edital. Então, eu fiz um quadro, antes de explicar o nosso ultimato aqui, para terminar a apostila, eu trouxe a licitação. Quais foram as modalidades de licitação que permaneceram com a proposta de lei 1292/95, que trouxe a lei 14.133 de 2021. Concorrência continuou, concurso continuou, leilão continuou e pregão continuou. Quais estavam na 8666 e saíram pelo projeto de lei 1292/95, que adveio a lei 14.133. Foi extinto. Convite, o RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, que foi usado, que foi feito para ser usado única e exclusivamente nas Olimpíadas, na Copa, e a tomada de preço também saiu. Não tem mais convite, não tem mais tomada de preço e não tem mais RDC. Tá? Só que para isso também criou-se uma nova. Qual foi a que foi incluída por esse projeto de lei 1292/95 e foi incluída, claro, também na lei 14.133, o diálogo competitivo. A gente vai falar só dele agora, nós temos 5 minutos de aula ainda, vai falar só dele agora. O que é o diálogo competitivo? Modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Deixa eu falar na nossa linguagem, tá? Pessoal, esse daqui é o mais importante porque é o novo, tá? Por isso que eu deixei para o final. Vamos dizer que eu quero fazer um serviço que pode ser de engenharia também. Eu quero fazer uma piscina, tá?
Vamos trazer as Olimpíadas novamente. Eu quero trazer uma coisa que nunca existiu no mundo. Eu quero fazer uma piscina sem borda, uma piscina diferente, uma coisa inovadora. Não existe no mundo o que eu quero trazer. Eu só tenho ideia que eu quero fazer algo diferente. Eu vou licitar para quem? Quem vai ser a empresa que vai saber o que eu quero, se nem eu sei o que eu quero? Essa empresa, dessa forma, o que é que a lei de licitação trouxe? Você vai poder fazer o seguinte, você vai poder jogar o que é que você quer. Eu quero uma piscina sem borda. Então, as empresas que podem oferecer esse serviço, elas serão chamadas para um diálogo, tá? Que eles vão falar, que eles vão dar ideias. O cara é engenheiro, o cara é PhD, mestre MBA e tal, de engenharia, então eles podem te auxiliar nesse teu projeto inovador. Não existe no mundo. Não existe empresa na China, não existe empresa nos Estados Unidos que já fizeram isso. Nunca foi feito. Então, eles vão ser chamados para o diálogo. No diálogo, eles vão conversar com a administração pública e vão chegar a um denominador comum. Pronto, agora eu sei o que eu quero. Dessa forma, essas empresas que deram as ideias, elas vão ser chamadas para um diálogo competitivo, tá? Para poder dizer se elas podem oferecer o que eu quero ou não, tá? Essa modalidade de diálogo competitivo, nesse caso, já esquecendo, nesse caso, o diálogo competitivo, eu falei que, claro, a partir de agora, acho que eu fiz besteira aqui, peraí. A partir de agora, o diálogo competitivo, deixa eu só ver o que eu fiz aqui, peraí. Não sei. Já ajeito isso daqui. O diálogo competitivo, ele pode ser por obra, mas professor, o senhor não falou que obra é só concorrência agora? Falei. Mas quando eu sei o que eu quero. Quando eu sei o que eu quero, aí sim, é lá na concorrência. Mas nesse caso, eu nem sei o que eu quero. Então, eu posso fazer em obra um diálogo competitivo. Eu vou chamar as empresas, elas vão me dar ideias e depois vão falar se podem fazer aquilo que eu quero. Tá? O artigo 32, ele veio trazer o que é o diálogo competitivo. A modalidade de diálogo competitivo, eu vou deletar aqui, depois eu coloco de volta. Peraí. Pronto. Depois eu coloco de volta esse quadro aí, quando eu for subir a apostila. O diálogo competitivo, ele está lá no artigo 32, dizendo que a modalidade de diálogo competitivo é restrita à contratação em que a administração vise a contratar objetos que envolvam as seguintes condições: uma inovação tecnológica ou uma nova técnica, a impossibilidade de o órgão ou entidade ter a sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado, na impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração, quando se verificar a necessidade de definir e identificar os meios e alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Na modalidade de diálogo competitivo, são observadas as seguintes disposições. Na administração, a administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital, em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse da participação da licitação. Só está acabando. Deu 10 horas, mas está acabando. Peraí. Comparações entre a Lei 8666 e a 14133.
A Lei 8666 interessava o valor e a natureza do bem. Se fosse um bem imóvel, até o limite da tomada de preço, o leilão podia ser utilizado. Se fosse acima do valor da tomada de preço, tinha que ser a concorrência. Se fosse bem imóvel, a regra é a concorrência, só podendo utilizar o leilão em caso excepcional. Agora, na nova lei, sempre que fala em alienação de bens, a modalidade vai ser leilão. Sempre que fala em obra, em obra simples, que já exista, que você já tenha em mente, vai ser a concorrência. Se for alguma coisa inovadora, aí pode ser, mesmo que seja obra, pode ser o diálogo competitivo. Tá? Então, agora cada um no seu quadrado. Não existe mais. Até a tomada de preço é isso, é leilão. Se passar disso, é concorrência. Então, não existe mais, aqueles valores não mais importam. Quando é possível usar o diálogo competitivo? Quando as soluções e os procedimentos normais não atenderem plenamente às suas necessidades. E, nos diálogos, a administração pública ela vai buscar identificar o problema e buscar uma solução para aquele problema. Vai adaptar as modalidades existentes através ou de inovação ou de adaptação. Os critérios próprios, última parte, tá? Depois disso, só as questões. Rito procedimento especial, primeira etapa, pré-seleção. A administração pública ela vai criar um edital e avisar que tem um problema e ela quer resolver esse problema, tá? Todos os licitantes que atenderem o primeiro critério vai participar da fase do diálogo, depois de selecionar as pessoas que serão ouvidas para a segunda fase. Todas as pessoas que foram ouvidas na primeira fase vão ter que ser ouvidas na segunda. A segunda etapa é o diálogo, identificar as soluções, de que forma os licitantes podem ajudar a administração pública para realizar aquele feito. E a terceira fase é a fase competitiva, que apresenta novo edital, divulgado com antecedência de 60 dias úteis, e aí se faz o julgamento das propostas, conforme critério objetivo que definir o instrumento licitatório, certo? Então, aqui nós vamos para a questão 7, rapidinho aqui. O secretário de Saúde do Estado do Amapá necessita realizar uma contratação visando incrementar o nível tecnológico de seus aparelhos diagnóstico de imagem, para as quais não há possibilidade de se utilizar soluções já disponíveis. Não dá para usar soluções já disponíveis. Tem que ser uma coisa o quê? Inovadora. Nesse caso, será cabível a realização da licitação através de qual modalidade? Vamos rápido lá. Leilão, concurso, pregão, diálogo competitivo ou concorrência? Pregão, professor. Espera aí, vamos lá, olha aqui. Bem de Secretário de serviço, Saúde professor. necessita realizar uma contratação visando incrementar o nível tecnológico de seus aparelhos de diagnóstico de imagem, para os quais não há possibilidade de se utilizar soluções já disponíveis. Não dá para ele utilizar as soluções já disponíveis. Se não dá para utilizar as soluções já disponíveis, ele tem que ter uma coisa o quê? Inovadora, não é? Nesse caso, vai ser cabível qual modalidade? O pregão? O pregão não vai ser. Vai ter que ser uma coisa inovadora. O que é que vai trazer de inovador aí? Diálogo competitivo. Ele vai ter que fazer o procedimento do diálogo competitivo. Ele quer uma coisa inovadora. Os interessados deverão se manifestar manifestar seu interesse em participar dos diálogos, conforme edital de convocação divulgado com antecedência mínima de 25 dias úteis. Então, resposta correta, letra D. Outra questão, agora é a questão, aqui é a 7, né? Então, 7. Agora a questão 8, só para a gente ajeitar nossa apostila aqui. Questão 8. Caso pretenda alienar bens... Opa. Caso pretenda alienar bens ou imóveis inservíveis, a administração pública sempre deverá utilizar a modalidade leilão. Certo ou errado? O que é inservíveis, professor? Não servem mais para a administração.
tem lá um prédio, mas o prédio está abandonado, ele não serve mais para leilão. licitação. É leilão. Ele sempre deve utilizar a modalidade de leilão? Acho que a maior oferta, né, professor? Leilão pela maior oferta mesmo, eu acho. Na verdade, ele pode usar, tá? A lei que vier fazer isso, ela pode determinar a dispensa de licitação. Então, nem sempre é a modalidade de leilão, ela pode dispensar essa licitação aí. Tá? Agora a questão 9. Um órgão da administração direta federal pretende realizar procedimento licitatório para a contratação de empresa de engenharia, com o intuito de realizar uma obra em sua sede. Nessa situação, poderá optar entre as modalidades concorrência e pregão, independentemente do valor estimado. Certo ou errado? Errado, né, professor? Oi? Errado, né? Por quê? Porque não é independente do valor. Como estamos falando de obra, só cabe a modalidade concorrência, ou então diálogo competitivo. Só que para ser diálogo competitivo, tem que estar na questão que ele está trazendo algo que não existe ainda para suprir a necessidade, tem que ser algo inovador, tá? Então, se está falando de obra, só vai poder caber o quê? Concorrência e diálogo competitivo. Fechado? Fechado. Errado. E assim terminamos lei de licitação. Passamos 7 minutos. Peço desculpa a vocês aí. Espero que tenha sido proveitoso, tá? Vamos para a gravação aqui.